Olá, tudo bem? Estamos aqui mais um dia ensolarado em Curitiba para tratar de um assunto muito interessante com um convidado para lá de especial. Professor Otaviano, quem temos conosco hoje? Professor Vanderlei Taverna, prazer em revê-lo também, prazer em revê-los nossos queridos telespectadores. Estamos aqui com o professor Vladimir Passos na Praça da Ucrânia, em Curitiba. Vamos dialogar com vocês sobre um tema que tem tudo a ver com você que faz concurso público. Tema de hoje, carreiras jurídicas. Professor Vladimir, seja bem-vindo. Quais são as suas considerações iniciais para os nossos queridos estudantes e concurseiros de todo o Brasil? Bom, inicialmente quero dizer que é um prazer muito grande estar aqui com vocês. É uma oportunidade de trocar ideias, de passar a minha experiência e de também aprender aqui com os meus dois amigos professores. Maravilha, professor. Professor Vanderlei, eu sei que você tem perguntas provocativas. O professor Vladimir Passos é referência, sem dúvida nenhuma, tanto no Brasil quanto no exterior. E eu passo a bola para você, professor Vanderlei. Qual a sua primeira pergunta dentro desse tema, carreiras jurídicas? A minha primeira provocação para instigar o professor Vladimir Passos é a seguinte. Professor, para os nossos amigos que estão nos assistindo e que querem ingressar na carreira da magistratura, quais são os elementos internos, o que está em jogo, o que ele precisa ter para poder ser aprovado no concurso e bem desenvolver essa carreira tão importante que é a magistratura? Eu acho que a primeira coisa é ele não pensar apenas no que ganha um juiz, que hoje é um excelente salário. Não pensar apenas nisso, mas pensar em tudo que envolve a magistratura. É uma profissão maravilhosa, mas ao mesmo tempo solitária. Ele vai viver, ou ela, viverão no interior, em cidades onde serão patrulhados pela sociedade. E também é preciso pensar se tem segurança emocional para suportar os embates da existência, decidir sobre crianças, filhos, liberdade. Mas eu digo que, apesar de tudo, é uma carreira maravilhosa. Muito interessante, Otaviano. Vamos lá. Eu gostaria que você também, o professor, muito ligado nessa questão do desenvolvimento humano, pudesse fazer uma colocação para o professor Vladimir. Claro. Veja, professor Vladimir, o professor Vanderlei Taverna coloca essa primeira pergunta relacionada justamente à vocação, à missão e o propósito, que fala muito mais alto do que muitas vezes o lado financeiro. É isso que dá sentido à vida das pessoas, não só o aspecto financeiro. Professor Vladimir, dentro dessa preparação para concurso público, não só magistratura, mas também Ministério Público, delegado, advogado público, enfim, todas essas carreiras jurídicas. Eu pergunto para o senhor, a preparação, ela é apenas a preparação intelectual ou há também a necessidade de uma preparação emocional e física, muitas vezes, para que ele possa chegar ao final desse processo, que não é um processo lento? Sabemos que para você colher um resultado demora um certo tempo e muitos candidatos não sabem lidar com a questão temporal. Falaremos sobre isso daqui a pouco também, mas eu deixo o professor Vladimir Passos a seguinte pergunta. Professor, dentro desse contexto, quais os elementos, além da parte intelectual, que o candidato, o concurseiro, tem que desenvolver nesse período? Além da parte intelectual, que é absolutamente necessária, ele também tem que ter uma alimentação correta, ele tem que administrar o seu horário, ele tem que ter renúncias, e isso é imprescindível, renúncias de baladas, de muitas coisas. Pode ir, mas regradamente, numa certa ocasião, não como rotina. E tem que ter também preparo físico, porque precisa ser forte para aguentar um embate que às vezes leva 4, 5 anos para alcançar o resultado. Então, 40 minutos do dia, pelo menos, deverá ser dedicado ali para um esporte, para andar num parque para espairecer, natação, alguma coisa assim. Perfeito, perfeito. Eu gostaria de fazer mais uma pergunta ao professor Vladimir, exatamente falando um pouquinho da questão da teoria dos deveres, né? Quando o candidato é aprovado no concurso, né, ele vai ter em suas mãos processos que mexem com a vida das pessoas. Até que ponto a questão emocional, a firmeza emocional é relevante nesse processo de julgar? Conte um pouquinho, professor, da sua experiência. Assim, o que eu notei em 26 anos de magistratura e 10 anos de Ministério Público é que alguns naturalmente são seguros. São pessoas vocacionadas e nunca tiveram alguma preocupação. Outros hesitam, são inseguros. Quando isso chega a um grau extremo, eu acho até que é melhor sair da carreira, partir para outra profissão. Quando não é um grau extremo, a pessoa pode procurar um apoio psicológico e, evidentemente, isso
será útil. Otaviano, e a felicidade? Vai inserir nesse contexto? Sem dúvida o nenhuma. Sofrimento? Sem dúvida nenhuma. Outro dia, pegando nessa perspectiva, outro dia eu estava assistindo um documentário na televisão e me deparei com uma história de um senhor japonês. Já que estamos falando de concurso público, a questão temporal é muito significativa também. O professor Vladimir tocou 4, 5 anos. A questão emocional, portanto, é o ponto nuclear da sua aprovação. E dentro desse documentário que assisti há alguns dias, perguntou-se para esse japonês que fazia sushi há 60 anos ou 70 anos praticamente, como é que ele lidava com isso. Ele falou: olha, eu faço sushi há 70 anos e ainda estou aprendendo. Professor Vladimir, o tempo, ele tem um significado maior para quem trabalha com a alma? Sem dúvida alguma. A pessoa que trabalha com amor, que é o caso desse japonês, ela tem a humildade de querer aprender sempre. Se aprende muito, não só com os grandes estrelas do direito, se aprende com um jovem numa classe de aula, fazendo perguntas e expondo o ponto de vista dele. Então tudo isso faz parte de um grande conjunto e é uma sabedoria saber administrar isso. E o que vale é a caminhada, não deve haver pressa de chegar, ser doutor por Harvard em 5 anos. Pode ser isso e ser infeliz. Não, calma, vai dando passo a passo e aproveitando cada dia. Carpe diem. É verdade, esse imediatismo que a geração Y muitas vezes tem, nós sabemos que muitos dos nossos seguidores são jovens, né, professor? E tem essa questão do imediatismo latente. Muito interessante essa sua mensagem. Gostaria de fazer ainda mais uma provocação. Professor, o juiz, ele é neutro, ele é imparcial, e como é que fica essa questão do julgar em relação àquilo que temos de profundo, aquilo que temos de educação, aquilo que veio dos nossos pais, etc. Bom, nós trazemos conosco, quando vamos julgar, ou mesmo nas outras profissões, como a advocacia da União, todo um passado. Nós não caímos aqui de paraquedas, né? Nós somos fruto de muitas coisas. E o juiz, quando ele vai julgar, ele tem que procurar ao máximo ser neutro, até onde for possível. Por exemplo, quando eu julgava questões ambientais, eu sou dedicado ao direito ambiental, mas eu não pertenço a uma ONG. Naquele momento eu era juiz, então eu tinha que ler o que as duas partes falavam, tinha que avaliar as provas com a máxima isenção possível. Claro que preocupado com o meio ambiente, mas não como se eu fosse um membro da Greenpeace no tribunal, não. Ok, interessantíssimo, excelente, né, Otaviano? Professor, excelente. Essa sua experiência, as colocações que o senhor faz, tenho certeza que vão ajudar muitos dos nossos queridos inscritos no nosso canal, pessoas que nos seguem já há um certo tempo. Nós fazemos eventos também em todo o Brasil relacionados a esse tema, o empreendedorismo do ser, a capacidade que existe dentro de cada um de nós, professor, que às vezes é bloqueada por uma interpretação errônea da vida. E o senhor, professor, nos abrilhanta nesse diálogo, nessa conversa franca, porque vai mostrar para muitas dessas pessoas que existe um caminho muito maior do que passar ou não passar em um concurso público. E muitos desistem. Senhor Vladimir, o senhor passou de cara do Ministério Público, o senhor passou de cara da magistratura. Como é que foi essa sua jornada? Foi uma grande evolução, pouco a pouco. Primeiro eu passei para delegado da Polícia Federal. Opa, olha só. Depois passei para promotor no Paraná, depois para promotor em São Paulo, depois para juiz federal. Uma longa evolução, foi um crescimento passo a passo. Interessantíssimo. E nesse caminho houve tombos. Eu fui reprovado no oral de promotor em São Paulo, fui reprovado na primeira vez no oral de juiz federal. Nunca fiquei com raiva do examinador, com ódio. Não, alguma coisa eu vou voltar, vou estudar mais e vou conquistar, né? Que maravilha, esse professor. É o caminho. Professor, Vanderlei, veja como o professor Vladimir traduz sentimentos de muita gente em palavras simples, e é isso mesmo. Nós não podemos colocar num resultado toda a nossa vida. O professor Vladimir toca num ponto que eu quero ressaltar, professor. O caminho, primeiro, se faz caminhando, e saber e tendo sabor na vida, as coisas ficam melhor. Tem muita gente que não sabe e não tem sabor na vida. Agora, quando você começa a estudar algo que te dá saber, você sente o sabor. Então, professor, para nós finalizarmos essa nossa entrevista com o senhor, já agradecendo profundamente a dedicação, o senhor abriu um tempo na agenda para a gente. Qual a mensagem final, professor? Aquelas pessoas que estão começando a estudar agora, aqueles que já estão estudando há alguns anos, qual é a sua mensagem final para essas pessoas?
a mensagem seria de que não há glória sem sacrifício. É preciso estudar muito e é preciso ter persistência e não desistir. Na minha vida vi muitos começarem na primeira adversidade, pum, desiste, cai e nunca mais ninguém ouve falar deles. Não, tem que ser teimoso, persistente até alcançar o objetivo. Muito bem, maravilhoso. Mais um episódio da série Diálogos. Queremos agradecer mais uma vez o professor Vladimir e a todos vocês que nos acompanham na série Diálogos. Otaviano. Lembrando sempre, vamos juntos mudar a sua história.